que é um advogado criminalista de São Paulo, graduado pela USP, doutor e mestre em Direito Penal, tem várias obras publicadas, dentre elas Justiça Restaurativa e Mediação Penal, Direito Penal de Emergência e Alternativas à Prisão Criminal, enfim. Sua Excelência é um jurista, jovem jurista, mas de muita qualidade, sei disso, aqueles fatos notórios que independem de prova, né? E ele está aqui para falar sobre a justiça restaurativa e a violência doméstica. E terá como debatedor o nosso querido magistrado, que é lá da comarca de São Gonçalo, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, especial criminal de comarca de São Gonçalo, membro da turma recursal criminal, membro do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, conselheiro do Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado de Sá, que é o doutor Marcelo Castro Anatos da Silva Ferreira. Com a palavra, pois, o doutor professor Leonardo Sica. Bom dia a todos, quase boa tarde. Agradeço ao desembargador Paulo Ventura pelas gentis e excessivamente gentis palavras, né? Acho que dos fatos notórios que ele elencou, talvez a minha juventude ainda seja o único daqueles fatos notórios, mas já correndo o risco aí de prova em contrário. Por questões protocolares, eu deveria saudar todos os presentes na pessoa do nosso anfitrião, desembargador Paulo Ventura, mas peço licença, por questão de gênero, de boa educação, para não fazê-lo, mas já fazendo diretamente, fazê-lo na pessoa da doutora Adriana, a quem eu agradeço pelo convite, saúdo pela organização do evento, também saudando a própria estrutura da Emerge. Agradeço muitíssimo a oportunidade, também aproveito a oportunidade para agradecer indiretamente dois outros magistrados, que são também responsáveis pela minha presença aqui, o desembargador Tiago Ribas, não é, a quem eu conheci há pouco tempo, e para quem eu já nutro profunda admiração, e ao desembargador Geraldo Prado, não é, que talvez seja o grande responsável e culpado da minha presença aqui. Então, aqueles que não se sentirem agradados com o que eu vou falar, já tem a quem atribuir a responsabilidade mais adiante. O desembargador Geraldo Prado estará aqui mais à tarde. Bom, o meu tema, justiça restaurativa e violência doméstica, ele impõe uma conceituação inicial que provavelmente muitos, e até eu esperava, que minha presença aqui começaria por uma crítica à Lei da Maria da Penha, naquilo que ela trouxe de excluir do âmbito da Lei 9.099 a possibilidade de solução dos conflitos de violência doméstica. Até eu pensava, em princípio, que seria isso que eu ia falar, mas estudando um pouquinho mais profundamente a matéria, eu me surpreendi em sentido contrário. Eu saúdo a Lei da Maria da Penha por ter extraído do âmbito dos juizados especiais criminais a violência doméstica. Não pelo fato de aumento e recrudescimento de pena em si, porque a pena, o aumento de pena, o recrudescimento de pena aqui é o que pouco me importa. Por quê? Porque pouco me importa a pena. Quando estamos falando de justiça restaurativa, nós vamos falar do modelo de justiça sem pena. Então, a quantidade de pena é o que pouco importa. Até porque, numa perspectiva criminológica mais realista, né, o número de penas aplicadas em casos concretos de qualquer crime e de violência doméstica especial é muito irrisório. Existem vários filtros, não é? A polícia, o processo, o devido processo legal, os problemas de prova, que são problemas muitas vezes difíceis no caso de violência doméstica, que vão resultar numa taxa de aplicação de penas em casos concretos, perto do número de casos de violência doméstica que acontece, muito irrisório. Então, a quantidade de pena aqui é pouco importante. O que me importa mais, dentro dessa estrutura consagrada de preceito e sanção, é o preceito, né? Matar alguém, 6 a 20 anos. 6 a 20 anos aqui, no caso concreto, pouco me importa. Eu quero discutir o matar alguém, eu quero discutir a conduta preceituada na lei Maria da Penha. Até porque, né, a lei 9.099, a meu ver, ela acabou redundando num dos maiores engodos legislativos aí das últimas décadas, que veio com uma promessa forte de introduzir no espaço da justiça criminal, a ampliar espaços de consenso, e represtigiar ou prestigiar a posição da vítima dentro do sistema de justiça. A Lei 9.099 não cumpriu nenhuma nem outra promessa. Não é um espaço de consenso legítimo, justamente porque existe aquele problema do convívio, da conciliação entre as partes com a transação penal. A transação penal é feita com o Ministério Público, e muitas vezes
os ofensores, já cientes disso, eles preterem a conciliação com a vítima e preferem fazer uma transação de cesta básica, uma transação muitas vezes irrisória com o Ministério Público, não é? E para quem quiser ir adiante na questão, eu recomendo a própria obra do Dr. Geraldo Prado, Transação Penal, onde a crítica é muito aguda nesse sentido, e essa promessa de trazer a vítima para dentro do sistema de justiça e prestigiar a sua posição, por esse motivo e por outros também, ela acabou como sendo não cumprida pela Lei 9.099. Não é? Por razões que os operadores bem conhecem, a vítima ela tem pouco espaço para discutir na Lei 9.099, e o foco da Lei de Violência Doméstica é justamente a vítima. Então, dentro dos juizados especiais criminais, um ambiente que desprestigia a vítima seria, no meu ver, um ambiente mais inapropriado para tratar da violência doméstica. Então, a gente represtigia o problema da violência doméstica, estabelece esse contexto problemático específico dentro do sistema de justiça e vamos tentar reelaborar o problema da violência doméstica sobre os patamares da Lei Maria da Penha. Então, começo já a fazer minhas distinções básicas. Se a 9.099 trabalha com as ideias de conciliação e pena, que a transação penal é uma forma de pena, pena abreviada, pena sem processo, pena sem culpa, mas é pena, até porque a própria lei fala em penas restritivas de direitos. O modelo de justiça restaurativa trabalha com a ideia de mediação e acordo. Então, de um lado a gente tem conciliação e pena, e de um lado a gente tem mediação e acordos. Acordos voluntários estabelecidos entre ofensor e vítima e comunidade, quando conveniente, membros da comunidade podem participar, de reparação ou cessação. Reparação do dano, aqui entendido, não no aspecto financeiro, porque isso empobrece, mercantiliza, né, a ideia de reparação. Entendido mais em termos de restauração da paz jurídica, ou seja, restauração da paz em face da lei, em face de determinado contexto específico, ou seja, houve uma violação da lei, não é? Vamos buscar a restauração da paz jurídica, é o que diz a doutrina, a restauração da paz jurídica, num espaço preferencialmente extrajudicial, não é, que o acordo, eu vou depois dizer um pouquinho mais adiante por que preferencialmente extrajudicial, esses acordos devem ocorrer, mas evidentemente regulado pelo juiz, sob controle jurisdicional. Na justiça restaurativa, o juiz ele recebe uma nova incumbência, uma incumbência, ao meu ver, tão importante quanto a de aplicar sanções, de sentenciar casos, que é de determinar quais são os casos que podem ser resolvidos por meio de mediação. Então, o juiz envia o caso ao centro de mediação, ofício de mediação, podemos chamar de qualquer maneira. Após a realização da mediação, essa mediação volta para o juiz com um acordo estabelecido ou não, pode ser que o acordo não seja realizado, e cabe ao juiz homologar o acordo, justamente porque o juiz, como só não poderia deixar de ser, que vai analisar se aquele acordo respeita os princípios de legalidade, se aquele acordo é legal e se aquele acordo atendeu a requisitos de necessidade e suficiência para excluir a intervenção penal, para excluir a possibilidade de pena. Então, numa visão, digamos assim, mais moderna de juiz, né, um magistrado francês escreve muito sobre isso, Antoine Garapon, ele tem um livro que chama O Governo dos Juízes, ele fala que numa sociedade moderna, heterogênea, conflitiva, onde as demandas por controle, as demandas são cada vez mais complexas, o juiz tem que se reposicionar e também assumir o papel de oferecer, para o caso concreto, uma oferta maior de possibilidades de solução. Quando a gente só acredita no sistema punitivo, no sistema de justiça criminal tradicional, a gente oferece, para o caso concreto, uma só solução, que é processo e pena, ou processo e não pena, processo e absolvição. Com o novo paradigma da justiça restaurativa, o juiz passa a oferecer, para o caso concreto, uma outra solução. Você pode ter a solução processo e pena, porque a justiça restaurativa não pode subverter o direito ao processo, é o direito das partes, mas vocês, ofensor e vítima, caso queiram, têm uma possibilidade de rediscutirem o seu conflito, elaborarem o acordo e esse acordo ser legitimado à luz da lei dentro do judiciário. Veja, na sociedade moderna, principalmente em grandes centros urbanos como os nossos, é impossível e até pueril acreditar que para um fenômeno complexo como a criminalidade, e dentro da criminalidade, um fenômeno mais complexo ainda que a violência doméstica, ele possa ter uma só resposta legal, devido ao processo legal e pena. É impossível acreditar que numa sociedade multicultural, plural, exista só uma forma de resolver um conflito. E aí o papel do juiz como ofertante de um maior número de possibilidades das partes resolverem seus conflitos. Especificamente na violência doméstica, não é, a gente vê que existem, na literatura, dois enfoques básicos, né, da violência doméstica. A abordagem feminista, né,
onde a violência doméstica aparece como uma forma de violência física, psíquica ou sexual exercida por homens contra mulheres, nos âmbitos das relações de privacidade, de cunho familiar, com o objetivo de manter relações de poder. E a gente tem a abordagem, podemos dizer, relacional, né? Que vê a violência doméstica como fruto de uma incapacidade comunicativa, uma modalidade inadequada de relação que requer o restabelecimento, o estabelecimento de novos laços e novas formas de comunicação. A mediação prestigia justamente esse instrumento da comunicação, não é? O mediador ou facilitador, ao contrário do juiz, do promotor, ele só tem um instrumento de intervenção na situação específica, a comunicação, a linguagem. Vou falar disso um pouquinho mais adiante. Pensando essa abordagem relacional da violência doméstica, nós vamos ver que a justiça restaurativa pode se apresentar em determinados casos como resposta suficiente justamente para prestigiar o caráter relacional do crime. Não é? Todo crime, toda conduta criminosa tem um aspecto relacional muito importante que não é prestigiado dentro do sistema tradicional de justiça. Até porque não deve ser. O sistema tradicional de justiça, ele lida sob as bases do devido processo. Esse aspecto relacional, e aqui eu não estou, quando eu digo de aspecto relacional do delito, eu não estou fazendo uma abordagem psicológica, até porque não posso fazê-lo. Não é? Todo crime representa uma incapacidade relacional entre ofensor e vítima, ou entre esses, especialmente ofensor, e o sistema normativo. Capacidade de se relacionar em face do sistema normativo, ou seja, incapacidade de se agir conforme a lei. Bom, a violência doméstica, nessa abordagem relacional, não deve ser definida segundo a lei, nem segundo a percepção do agressor, mas sim segundo a percepção da mulher vitimizada, que entende e sente o que impede sua liberdade muito melhor do que o agressor ou o legislador. Em outras palavras, a definição do conceito de violência doméstica não impõe uma única estratégia para o seu enfrentamento, e muito menos indica que se faz necessário recurso ao direito formal. Definição da professora Ana Lúcia Sabadell, de onde eu concluo que o enfrentamento da violência doméstica requer duas providências básicas. O incremento do poder de intervenção estatal, o Estado precisa fazer mais presente, a lei da Maria da Penha, a criação das varas de violência doméstica estão fazendo isso, e a criação de um espaço público, próprio e distinto dentro do sistema de justiça para cuidar da violência doméstica. Você não pode cuidar da violência doméstica da mesma maneira que você cuida do homicídio, da mesma maneira que você cuida de outras criminalidade patrimonial, roubo, furto, porque existe uma racionalidade própria que não se aplicará. E justamente o centro de mediação, a justiça restaurativa, se propõe a surgir como um novo espaço público, próprio e distinto, dentro do sistema de justiça. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer quando estou dizendo justiça restaurativa? Evidentemente, eu não tenho tempo para discorrer muito sobre o conceito. Quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente está falando do surgimento ou do ressurgimento de um novo paradigma de justiça criminal. Ressurgimento por quê? Porque na maioria dos países onde a justiça restaurativa avançou, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, os países onde o modelo restaurativo avança, o modelo nasceu da recuperação de técnicas de resolução de conflito dos povos antigos. No caso desse país, dos povos antigos, dos aborígenes, dos maori, de povos que veem no diálogo a solução para o conflito mais do que na imposição da lei. Então, você tem um ressurgimento de práticas antigas que coexistiram na história do mundo ocidental, de certa maneira, durante toda a nossa história moderna, recente, contemporânea. No livro Direito Penal Brasileiro, do Nilo Batista e Zaffaroni, eles fazem uma trilha histórica bastante interessante, mostrando que, durante a história da humanidade, coexistiram três modelos básicos de justiça: o punitivo, o terapêutico e o restaurativo. Não é? A centralização da tarefa da justiça na mão dos Estados foi suprimindo o modelo restaurativo ao longo da história, em favor do modelo punitivo e centralizado na mão do Estado. Então, a gente tem um pouco de ressurgimento de técnicas antigas de resolução de conflitos, até porque a ideia de justiça restaurativa é muito simples, é resolver por meio do diálogo. Então, a ideia é simples, a ideia é recuperar a prática comunitária. Não é? Diariamente, milhares, centenas de conflitos são resolvidos à margem do sistema de justiça por meio do diálogo, por meio de mediações informais, né? Mediação entre as partes, mediação feita pelo vizinho, mediação feita por um parente, mediação feita às vezes por delegado de polícia, que chega ali com um conflito e fala, olha, vamos deixar disso, vamos dar um jeito para resolver. Né? E a ideia da justiça restaurativa é justamente trazer essas mediações que ocorrem no seio da sociedade para a luz do sistema de justiça. A gente pode falar também de um surgimento do modelo de justiça restaurativa, por isso que eu falei surgimento ou ressurgimento, num quadro que eu chamo de crises e déficits. Né? Crise do modelo tradicional de justiça, incapaz,
para reagir ao fenômeno da criminalidade na sociedade moderna, crise da visão legicêntrica do direito, ou seja, o direito produzido só a partir da lei. O direito também é produzido de negociações diárias entre os membros da comunidade. Então, o instrumento legislativo ele apresenta um certo esgotamento, principalmente nas 2 últimas décadas, onde se produziram leis penais para todo tipo de situação, sem que houvesse uma repercussão efetiva em redução, estabilização de índices de criminalidade. Então, esse quadro de crise, e também um quadro de crises e déficits. Que déficit? Déficit de comunicação e déficit de participação. Déficit de comunicação do sistema de justiça com a população, que passa por diversos problemas: os rituais dos tribunais, a linguagem dos tribunais, a postura dos tribunais, de difícil ou de nenhuma compreensão para a grande maioria da população, principalmente num país de disparidades sociais tão grandes como o Brasil. Eu sempre uso o exemplo, quem quiser comprovar o que eu estou dizendo, pegue um cidadão, leve a uma sessão de um tribunal, de segunda instância, um cidadão leigo, e ponha ele para assistir uma sessão de julgamento, em que o caso dele vai ser julgado. Provavelmente o caso dele vai ser julgado sem ele perceber que o caso dele foi julgado. Ele vai passar em branco, ele não vai descobrir quando o caso dele foi julgado, porque o ritual, a linguagem, eles se tornaram tão distantes da população que a gente tem grandes dificuldades de entender. Eu mesmo, que sou criminalista, hoje em dia, se eu for assistir um julgamento de uma Câmara Civil, provavelmente eu vou ter dificuldade de entender 50%, 60% do que está se passando ali. Então, a gente precisa restabelecer, recuperar esse déficit de comunicação, porque o cumprimento da lei, e a ministra falava aqui, passa também por esse efeito comunicativo, embora eu tenha que advertir para a ministra que eu não seja tão crente nesse potencial dissuasório, que ela é bastante crente, dizer que a existência da lei ajudou para reduzir, porque os maridos ali, eles não abrem o Código Penal antes de agredir as mulheres, eles não abrem a Lei Maria da Penha antes de agredir as mulheres, eles não vão ver quanto é a pena. Se a pena era de 6 meses, passou a 3 anos, eles não têm essa consciência antes de praticar o delito, e muitas vezes, se tem, não é isso que está em jogo ali na hora. Não é a pena que está em jogo ali na hora. Por isso que eu falei que, para mim, a pena pouco importa. E déficit de participação. A sociedade, hoje em dia, clama por participar mais na administração da justiça, até porque existe um deslocamento do cenário da democracia moderna cada vez maior para a justiça. O executivo, o legislativo, os atores políticos, desmoralizados por vários motivos, eles vão perdendo a capacidade de intervenção, e essa capacidade vai se depositada cada vez mais nas costas do judiciário. Basta ver hoje em dia que qualquer grande questão nacional passa pelo Supremo Tribunal Federal, porque justamente a justiça se amplia como cenário da democracia. E essa ampliação do papel da justiça requer uma contrapartida de participação maior da população na administração da justiça. Dentro desse quadro surgem os movimentos de justiça restaurativa em diversos países do mundo. Justiça restaurativa em cada lugar quer dizer uma coisa diferente, mas, em linhas gerais, uma prática restaurativa é toda aquela prática que envolve ofensor, vítima e, quando possível, a comunidade, num acordo, numa discussão, para buscar um acordo que vise minimizar ou neutralizar as consequências do crime. A ideia, tanto, não é focar na violação da norma, e sim nas consequências do crime para aquelas pessoas. Porque o crime tem uma consequência para a vítima, assim como tem para o ofensor também, e muitas vezes tem para as pessoas ali relacionadas, parentes, vizinhos, dependendo do tipo de criminalidade. Então, toda a prática nesse sentido é uma prática restaurativa independentemente do rótulo. Então, na suspensão condicional do processo, eu falava para a doutora Adriana, que oferece a possibilidade de reparação do dano para suspender o processo, ela pode ser feita por meio de uma prática restaurativa, desde que esteja esse requisito de participação ativa de todos e de busca de um acordo de restauração da paz jurídica entre as partes. A ideia principal da justiça restaurativa é justamente a recuperação de um papel ativo no sistema de justiça dos ofensores e vítimas. E aí eu tomo emprestado um questionamento da doutora Maria Berenice. Ela dizia: quem melhor que a doutora Aglaé, e vou pedir desculpa, doutora Aglaé, vou transformar a senhora numa imagem metafórica aqui para mim. Quem melhor que a doutora Aglaé para resolver o problema de um homem e uma mulher? Eles mesmos, o homem e a mulher. Talvez só eles sejam melhores que o juiz de direito especializado para resolver o problema deles. E o que o sistema de justiça precisa dar é essa chance para eles resolverem antes da doutora Aglaé, da doutora Adriana, da doutora Berenice resolverem. Só que numa sociedade conflitiva, numa sociedade hierarquizada, numa sociedade violenta, essa possibilidade de discutir informalmente, hoje em dia ela tem que ser trazida para a luz do sistema de justiça, porque muitas vezes existem incapacidades comunicativas, incapacidades relacionais, que as partes não têm condição de gerir por conta própria.
Nessa perspectiva, os objetivos principais da justiça restaurativa seriam, para o autor do crime, para o ofensor, um confronto direto com as consequências do crime. Muitas vezes o papel do juiz, o papel do promotor, suprime do ofensor essa importância dele ouvir da vítima: olha, o que você fez me afligiu, me ofendeu por isso, por aquilo. Não é? O papel, né, o Michel Foucault, no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, ele fala que o promotor surge no sistema de justiça para dublar a vítima. E muitas vezes ele assim o faz, ele surge para dublar a vítima, porque ele vai falar e a vítima não, eu falo pela vítima. Muitas vezes é importante que a vítima fale por si própria, né, quando isso é possível. Evidentemente tem casos que isso não é possível, tem casos que esse diálogo é impossível. Isso permite para os autores, para os ofensores, a aquisição de um nível diverso de responsabilidade, não de culpa penal. Né? A culpa penal ela é imposta por um juiz e, na maioria das vezes, o sujeito que é condenado, por mais que seja culpado, ele vai, a vida inteira, negar aquela culpa. Né? Ele vai recorrer até a última instância e, depois que transitar em julgado, mesmo assim ele vai continuar achando que aquela sentença foi injusta. Né? Dentro de um ambiente mais horizontal, menos vertical e voluntário, participação na mediação sempre tem que ser voluntária, tanto para o ofensor e para a vítima, ou seja, só participam se quiserem. Por isso que a justiça restaurativa não pode ser concebida também como uma forma assim, de justiça doce, de justiça mais leve, porque ela não suprime a possibilidade de processo, ela apenas acrescenta, antes do processo, uma possibilidade para aqueles ofensores e vítimas que queiram discutir o seu problema de uma forma diversa. Aqueles que assim não quiserem, entregam o caso para a mão do sistema formal de justiça. Então, é a gestão, que a gente costuma dizer, gestão democrática do conflito. E quanto à vítima, os objetivos da justiça restaurativa seriam a reelaboração do evento traumático, que pode ser feito num ambiente informal, e aqui a doutora Adriana vai ter que recorrer para o núcleo psicossocial dela, porque vai ter que estar a posse para fazer isso, se assim quiser, e a contenção do medo de sofrer outro evento traumático. Não é? Então, a mediação também é um ambiente onde é propício para a veiculação de emoções, o que também não é aceitável num juízo formal, onde está se discutindo culpa ou inocência. Aqui eu sempre falo de juízo criminal, né, doutora Maria Berenice? Eu sou restrito ao juízo criminal. O juízo criminal ele não é um ambiente próprio para se veicular esse tipo de emoções tão envolvidas, no caso, no contexto de violência doméstica. Dessa maneira, existem 3 princípios básicos da justiça restaurativa. O primeiro deles é que o crime, primariamente, é um conflito entre pessoas, que resulta em danos à vítima ou à comunidade. Secundariamente, é uma transgressão à lei. Secundariamente, o crime é entendido como violação da norma. Por isso que é um sistema de dupla entrada. Primeiro, o crime tentará ser tratado dessa maneira. Depois, ele poderá ser tratado como violação à lei. Tratado como violação da lei, quem vai tratar é o sistema formal de justiça. Mas primeiro vamos tentar tratar o crime como um ato que ofende pessoas e causa danos às pessoas. Dessa maneira, o objetivo central da justiça restaurativa deve ser reparar os danos advindos do crime e propiciar para o ofensor e a vítima maneiras de lidar com as consequências do crime. Não é? Também, para o sistema tradicional de justiça penal, pouco importa as consequências do crime. As consequências do crime não são tratadas. Né? O crime é a violação da norma e a consequência do crime vai ser a imposição de pena, só essa. E o terceiro postulado seria que o sistema de justiça deve facilitar a ativa participação de vítimas, ofensores e comunidade. É o que a doutora Maria Berenice falou de apoderamento. Não é? A doutora Maria Berenice provavelmente fez uma tradução do empowerment, não é? Que é um termo em inglês usado. Eu também odeio anglicismos, empowerment é difícil de traduzir, mas empowerment é isso mesmo, recuperação de poder. Não é? Recuperação de poder do quê? De resolver os próprios conflitos. Não é? Então, também se insere aí nessa pauta de reivindicações a ideia da justiça restaurativa. Dentro da justiça restaurativa aparece como principal instrumento de consecução desses princípios a mediação penal, a mediação. No caso, mediação penal. E veja bem, a mediação ela se desenvolve a partir da década de 70 em vários países do mundo, na América do Norte bastante, primariamente em algumas áreas, e com mais força nos países que começaram a desenvolver mediação, justamente na área familiar. Mediação para resolver problemas familiares, mediação para resolver divórcio, não estou dizendo mediação para violência doméstica, mas a mediação ela tem, na sua gênese, na modernidade, justamente essa característica de lidar com conflitos interpessoais, especificamente conflitos familiares. Não é? Quem for estudar um pouquinho de mediação vai ver lá atrás que quando começa, na década de 70, se falar novamente em mediação, é justamente no campo de família, no campo de divórcio, no campo escolar, que foge um pouquinho, mas são esses campos em que começa. Na mediação, ao reverso da conciliação, né, não há o objetivo
de que as partes façam as pazes, né, de que as partes se reconciliem. Embora isso pode ser contextualmente atingido, se as partes assim quiserem. O conciliador ele tem esse papel, vamos aqui fazer um acordo e tal. Mediare, do latim antigo, mediare é dividir, abrir ao meio. Então, a ideia da mediação é justamente abrir ao meio o conflito e partindo do pressuposto que todo conflito manifesta uma dificuldade de comunicação, é restabelecer um canal de comunicação bloqueado. No caso, entre o homem e a mulher. Restabelecer esse canal de comunicação para que eles possam, por suas próprias forças, sair do conflito que os opôs. Se o acordo vai ser atingido ou não, isso é secundário na mediação. Na conciliação é importante. A conciliação tem como objetivo obter um acordo. Não é? Na mediação, o importante é as partes conseguirem pactuar uma forma de viver a partir daquele conflito. Bom, isso já ocorreu, nós temos que repactuar uma parte de viver. Juntos ou não, próximos ou não, não é? Tem um autor que fala de mediação, é um autor hebreu, e ele fala especificamente, ele usa o exemplo dos palestinos e dos judeus, ele fala, a mediação, muitas vezes, ela tem que ensinar as pessoas a exercitarem o ódio platônico, ao contrário da conciliação, um ódio platônico, ou seja, aquelas pessoas que ali se opuseram por um determinado crime, elas não precisam sair de uma sessão de mediação se adorando, se amando ou se gostando, mas elas têm que sair sabendo que mesmo que continuem se odiando, mesmo que continuem nas suas posturas redutivas, elas têm que estabelecer termos de convivência pacífica dali em diante. Não é? Até porque seria demasiado para o sistema de justiça acreditar, não é, nessa ideia de vamos fazer as pazes, porque muitas vezes esse fazer as pazes do conciliador é meramente formal. Né? Faz as pazes na frente do conciliador, dali a 15 dias está agredindo a mulher de novo. Então ele tem que entender, ou ela tem que entender, ou os dois têm que entender que eles precisam desenvolver novos modos de gerir a sua relação, mesmo que continuem não se gostando, mesmo que continuem se odiando, eles têm filhos, eles têm um lar, eles têm interesses comuns que eles têm que gerir de alguma maneira. Então, as características da mediação seriam a intervenção de terceiro, que é o facilitador ou mediador, imparcial e neutro. O conciliador não é neutro, o mediador é neutro. Ele vai circunscrever a discussão, né? Nós estamos aqui para discutir esse fato, nós não estamos aqui, por exemplo, para discutir pensão alimentícia, né? Porque isso não é papel do juiz criminal, porque muitas vezes isso vai fluir, mas o mediador ele vai circunscrever a discussão e vai permitir que a discussão se dê em termos civilizados. E depois vai remeter ao juiz, se houve um acordo ou não. Se não houve acordo, o juiz vai resolver se dali vai derivar um processo ou não. Aí são os requisitos de abertura de ação penal. O segundo é o envolvimento das partes, envolvimento voluntário das partes. Então, também é importante que as partes tenham essa possibilidade de consenso informado. A mulher, principalmente, e também o ofensor, tem que estar informados que eles podem ou não participar da mediação para buscar uma solução restaurativa e, principalmente, ambos têm que estar informados do que aquela decisão representa para eles. Não é? Aquilo representa, pode representar, em alguns casos, a renúncia ao processo. Não é? O consenso, como já disse, é a terceira característica, as partes só vão se quiserem. Natureza extrajudicial e confidencial. Por que confidencial? Da experiência do Juizado Especial Criminal e da experiência de outras práticas de justiça restaurativa, se percebeu o seguinte, muitas vezes o acordo é bloqueado pela presença ou pela possibilidade da autoridade judicial, no caso criminal. Por quê? É simples, porque para realizar o acordo, muitas vezes o sujeito precisa confessar que ele praticou um crime. E confessar que ele praticou um crime pode ter consequências muito severas para ele. Evidente. E o sistema de justiça não pode forçar que ele confesse, porque isso é uma violação, né, até constitucional, do devido processo legal. Então, a sessão de mediação, né, a sessão onde vai se buscar um acordo restaurativo, para o juízo, ela tem que ser confidencial nos termos do que foi discutido, ou seja, o teor das discussões. O que o homem diz, o que a mulher diz, nunca vem ao conhecimento do juiz. Vem ao conhecimento do juiz a seguinte notícia: houve um acordo em tais termos, aí o juiz vai olhar, vai analisar se aquele acordo é legal, se aquele acordo é suficiente, ou não houve o acordo. Se não houve acordo, o caso vai seguir seu rumo normal. Né? A confidencialidade é o elemento que possibilita esse livre discussão entre as partes. Porque além desse fato importante material, ou seja, a confissão pode representar um ônus para as partes, existe também uma imagem simbólica, que é a imagem do juiz, promotor, que tem uma imagem de autoridade incontroversa, que muitas vezes constrange o ofensor ou a vítima de dizerem certas coisas que eles não diriam, que eles diriam com mais naturalidade na ausência da autoridade judiciária.
Não é? Então, a confidencialidade é muito importante, e eu, né, também como cronista, me preocupo com a curiosidade como uma cláusula de proteção do devido processo legal. Né? Porque aquilo que aconteceu na mediação não pode ser usado depois para